Em algum ponto entre os 40 e os 50, o corpo da mulher passa pela transformação da menopausa. E é uma fase da vida que a transição da menopausa em si já pode tomar quase uma década inteira e dali para frente a vida muda bastante. E muitas mulheres, conforme elas passam por essas fases, elas falam de muitos problemas que elas encontram. É uma fase muito difícil, que pode ter muitas dificuldades para serem convividas. Mas grande parte dessas dificuldades, elas também vêm da falta de entendimento, da falta de conversa que a gente tem sobre essa fase de transformação. Essa fase de transformação pode ser encarada como uma coisa bonita, como uma coisa positiva, como uma coisa a ser celebrada. E a grande diferença entre uma situação e outra é o quanto a gente entende o que está acontecendo dentro do corpo e como a gente olha para essa transformação. Meu nome é Ronan e eu estou preparando um vídeo com bastante conteúdo sobre a menopausa. Nesse vídeo a gente vai falar sobre bastante informação sobre o que está acontecendo no corpo da mulher enquanto ela passa por essa fase, depois que essa transição termina. Várias ideias sobre como navegar, várias ações que você pode tomar para que essa fase seja uma fase bonita, uma fase de celebração, uma transformação que é bem-vinda na sua vida. O que eu quero te convidar a fazer nesse vídeo é o seguinte: quando a gente falar sobre os diferentes focos de coisas que você pode fazer durante a menopausa, eu quero que você pense no que é mais prevalente para você, porque eu vou falar de vários pontos de ações. A minha intenção com esse vídeo não é que você faça tudo o que possa ser feito, mas que você escolha o teu próximo passo, escolha um passo, essa ação aqui ela é a mais adequada para mim. Então, conforme as coisas vão se desenrolando no vídeo, pensa, qual que é o meu foco, quais são as coisas que eu quero melhorar nessa fase da menopausa e qual que é a ação que parece a mais natural, o que eu mais preciso agora, ou a que vai mais funcionar para mim. Com esse foco, com essa intenção, a gente segue para frente. O primeiro ponto dessa conversa é entender de uma forma hormonal, de um ângulo hormonal, o que acontece no corpo da mulher durante a menopausa. Tem um gráfico que eu quero te mostrar aqui, que mostra toda a harmonia e toda a oscilação de dois hormônios que são predominantes no corpo da mulher, estrogênio e progesterona. São esses os hormônios que dão as características ao corpo feminino. E aqui, como uma aproximação, neste gráfico você vê uma linha pontilhada vermelha. A linha pontilhada vermelha, ela representa o estrogênio. E a linha azul clara contínua representa a progesterona. Aqui você tem a infância, aqui você tem a puberdade e aqui você tem os anos reprodutivos, o período fértil da mulher. Aí você tem a perimenopausa e a menopausa. Esse gráfico está em inglês, então por isso que esses nomes estão um pouquinho diferentes. Mas aqui você começa a notar que beleza. Estrogênio e progesterona lá na infância estão baixos, estão no nível mínimo. Mas chega na puberdade, o estrogênio vai subindo lá para cima e a progesterona começa a oscilar. Tem um momento, uma fase grande da vida da mulher em que esses hormônios eles estão oscilando de uma forma bem regular. Você vê que a progesterona ela sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E o estrogênio também, ainda com uma amplitude menor, mas de uma forma regular. O que está acontecendo aqui é que esses hormônios estão oscilando a cada mês em uma harmonia, em um padrão que se repete de uma forma quase regular, para algumas mulheres mais, para outras mulheres menos, mês a mês. E conforme eles criam essa oscilação, eles criam um ciclo menstrual. E essa regularidade é vista com a experiência de uma mulher no seu período fértil, que cada mês ou cada quanto tem a experiência da menstruação. Chega um momento que a gente chama o momento da perimenopausa, que esses hormônios eles perdem a sua regularidade, eles mudam de padrão. E isso acontece com os óvulos que as mulheres vão liberando a cada mês. Todas as mulheres já nascem com todos os óvulos que elas têm pela vida inteira. E a cada ciclo menstrual, esses óvulos são liberados. Quando eles estão lá no final da quantidade de óvulos com as quais ela nasceu,
aí ela tem menos chance de ficar grávida. São os óvulos que dão origem ao bebê. E quanto menos óvulos tem sobrando no estoque dentro do corpo da mulher, menos progesterona ela vai produzir. Então você pode ver que já no finalzinho dos anos reprodutivos, a progesterona ela tem uma oscilação com uma amplitude um pouco menor. Chega lá em um momento que a amplitude fica bem menor, o corpo começa a produzir bem menos progesterona. Ele ainda oscila. E nesses anos de perimenopausa, as mulheres ainda têm a experiência da menstruação, mas ela acontece de uma forma irregular. Às vezes acontece mais rápido, às vezes acontece em 15 dias e não num mês. Aí no outro mês acontece em 45 dias, aí passa um mês e meio, 2 meses sem acontecer. Aí acontece 2 vezes no mês de novo, vira uma coisa meio irregular, porque quando a progesterona está diminuindo, o estrogênio fica irregular. Ele não tem um padrão que você pode prever. Ele aumenta o máximo que ele, às vezes mais do que ele já teve na vida reprodutiva da mulher inteira. Às vezes ele tem um pico bem alto e aí ele desce. Aí ele fica um tempo alto, ele desce um pouco e ele fica, para cada mulher vai ser uma coisa diferente. Então por isso que essa interação de estrogênio e progesterona faz com que a menstruação aconteça na perimenopausa, mas seja irregular, você não consegue prever conforme você previa talvez no tempo fértil. Essa é uma fase que acontece entre os 40 e 50 anos da mulher. Em geral, ela pode começar entre os 43 e 45 anos e pode até lá os 53, 55 anos. Mas um pouco antes ou um pouco depois, ainda está dentro de uma média geral das mulheres no mundo. De uma forma geral também, é um período que leva entre 5 a 8 anos. Ainda que ele tem uma amplitude de 2 a 10 anos. Para algumas mulheres ele pode ser um período de 2 anos, para algumas mulheres pode ser um período de 10 anos. Então ele pode bem tomar uma década da vida de uma mulher. E ele termina quando uma mulher não tem mais a experiência da menstruação por um ano completo. Essa definição do começo da menopausa e do final da perimenopausa. Peri é a transição. Então, quando uma mulher não teve uma menstruação por 12 meses, e dali pra frente ela não vai ter mais, agora ela está oficialmente na menopausa. E o que acontece na menopausa é que esses hormônios, a progesterona e o estrogênio, eles chegam no mínimo e dali eles continuam. Se você olhar essa linha contínua, a azul contínua e a vermelha contínua, elas representam a média, a tendência da progesterona e do estrogênio ao longo da vida. Então, ainda que a progesterona está lá oscilando, a média dela é que ela é constante durante os anos férteis e daí na perimenopausa ela começa a diminuir, chega na menopausa, ela chegou no mínimo e lá ela continua. E lá ela continua. E para o estrogênio, ele está num nível médio e constante durante os anos férteis. Aí ele pode subir na perimenopausa, mas ele tem uma queda mais brusca, mais acentuada, até ele chegar no mínimo e lá ele continua durante a menopausa. O que isso está querendo dizer? Se os hormônios são completamente diferentes entre o período fértil e o período da menopausa, a mulher tem um corpo diferente. Essa é o principal entendimento da menopausa. Que às vezes as mulheres fazem, eu tô ganhando peso e eu também, tô tendo aqueles períodos de irritabilidade, né? Às vezes eu tô perdendo a cabeça, às vezes eu tô, perdendo a minha paciência com alguém em casa. E aí tem aquelas ondas de calor, que parece que o meu corpo tá pegando fogo, e eu fui no médico, e o médico me receitou antidepressivo e tudo mais, né? Que é esse monte de problema que tá acontecendo? E essas coisas que acontecem é porque agora a mulher ela tem um corpo diferente. São hormônios completamente diferentes que te dão um corpo diferente. Esse corpo diferente ele tem necessidades diferentes. Mas, se você supre as necessidades do teu corpo antigo, né? Você tem as mesmas rotinas, as mesmas decisões de alimentação, decisões de movimento, de sono, você estava suprindo o corpo que você tinha antes. Agora, com um novo corpo, com uma nova combinação de necessidades, ele precisa de um outro estilo de vida. Por isso que aquele estilo de vida que antes funcionava, agora
causa problemas. Não é porque a menopausa tem problemas, é porque agora você tem um corpo diferente, mas com as mesmas ações dos anos passados. A gente precisa mudar essas ações, a gente muda o estilo de vida, que agora ele supre uma nova combinação de necessidades. E aí você entra em harmonia de novo. Da mesma forma que você tinha harmonia aqui, você pode ter harmonia aqui. Entendendo quais são essas novas necessidades e que tipo de ações elas estão pedindo da mulher. Por isso que a gente precisa ver quais são as implicações da diminuição contínua da progesterona e do estrogênio. Aqui tem um outro gráfico que mostra a média da progesterona e do estrogênio durante a perimenopausa e a menopausa. As coisas que a gente começa a ver é o seguinte: vamos olhar no papel principal que cada um desses hormônios tem no corpo da mulher. E eu aprendi com uma médica, que é uma autora também, que trabalha muito com a saúde feminina. E ela dava um exemplo em um curso que era o seguinte: imagina que a progesterona e o estrogênio são duas irmãs. São os hormônios que dão muitas características femininas para o corpo da mulher. Mas essas duas irmãs, elas têm um perfil bem diferente, né? O estrogênio é aquela irmã que ela é jovem, e ela é solteira, e ela gosta de se expressar, e ela gosta de conhecer outras pessoas, e ela tem, sabe, um corpo cheio de curvas, um corpo bonito, ela tem as articulações bem lubrificadas, ela gosta de dançar, ela é mais extrovertida, ela tem a energia mais para o alto, ela tá sempre, sabe, fora, conhecendo, explorando, aventureira. Ela quer viver o presente, o momento presente da vida com a maior quantidade de brilho que ela puder. Ela tem aquela luz, aquela coisa bonita, sabe, aquele carisma, e ela quer, sabe, conhecer, divertir e explorar as possibilidades da vida. Essa é a ideia do estrogênio. A progesterona é a irmã que ela tá pensando em ter um filho. Ela quer ser uma mãe. E ela tá mais... Ao invés de ela estar sempre explorando e se aventurando e conhecendo as pessoas, ela está se concentrando, ela está mais no estado de harmonia, ela está mais no estado de equilíbrio, ela está se preparando para ter um filho, ela sonha muito em ser uma mãe. Então, ao invés de ela ir viajar e passear e sair de noite, ela quer guardar energia, ela quer acumular energia para se preparar para receber um bebê. Ela também está mais... A energia dela é mais contida, ela é mais equilibrada, ela está mais pensando no futuro, ela economiza mais a energia, ela está mais em casa, ela está mais pensando sobre relaxar, ela tem um sono melhor, ela tem mais a recuperação do corpo, ela está se preparando para o futuro. Você pode ver mais ou menos a diferença na personalidade dessas duas irmãs? E a ideia aqui é a seguinte: vai ter momentos do mês em que esses hormônios, um deles é mais prevalente. E quando ele é mais prevalente, ele está dominando o corpo da mulher e aquela personalidade surge. Isso é bem claro nas semanas do ciclo menstrual, enquanto a mulher está no seu período fértil. Agora a gente precisa pensar, beleza, quais são as implicações que a gente tem quando esses hormônios começam a diminuir? Então, olhando mais de perto, de uma forma um pouquinho mais técnica para o estrogênio, algumas das coisas que ele confere, que ele oferece para o corpo da mulher é a seguinte: primeiro, ele ajuda na questão estrutural do corpo, ele ajuda o corpo da mulher a desenvolver densidade óssea, desenvolver um esqueleto de resistência. Ele também ajuda na síntese de proteína. Então ele ajuda o corpo da mulher a ganhar massa muscular, a ser um corpo forte, a ser um corpo com energia. Ele ajuda na cognição, no foco e na sensação de alerta do cérebro, na memória, em toda a questão de desempenho mental. Ele ajuda na sensibilidade da insulina. Então ele está operando o metabolismo do corpo da mulher. Ele faz com que a mulher consiga digerir mais carboidratos, porque é o tipo de nutriente que vai suprir um maior nível de atividade. É o momento em que tem mais ação, que tem mais atividade, que é fora de casa, que é fora do mundo. Então a mulher precisa de mais energia, desenvolver massa muscular, e essa é a sensibilidade da insulina, está ajudando com isso.
é um hormônio que também ajuda a lubrificar as articulações. Então tem mais movimento presente, tem mais atividade física no corpo da mulher, enquanto esse hormônio aqui é mais alto e dominante. Ele também regula a temperatura do corpo através do hipotálamo. O estrogênio conversa lá com o cérebro, na estrutura do hipotálamo, ele está ajudando a manter a temperatura constante no corpo. Ele também trabalha na distribuição de gordura. O estrogênio é o hormônio que engatilha a puberdade no corpo da mulher. Então, quando é adolescente, ele já está começando a aumentar na infância. Chega um momento que ele engatilha a puberdade. E quando ele engatilha a puberdade, a forma do corpo da mulher muda, né? Seios, quadril e tudo mais, porque é o estrogênio que está desenhando onde a gordura do corpo da mulher vai ser alocada. Então tem um pouco mais no seio, um pouco mais no quadril, e aí com os anos o corpo da mulher transforma no corpo que a gente conhece, porque é o estrogênio que está dizendo onde que a gordura vai ser alocada e de onde a gordura vai ser queimada. A progesterona trabalha bastante na regulação do humor, né? Aquela é a irmã que é mais calma e mais equilibrada, então ela traz aquela sensação de harmonia para a mulher. O estrogênio dá uma sensação de alerta, às vezes aumenta o estresse também. A progesterona é aquele hormônio que vem e acalma. Ele também aumenta a qualidade do sono, porque é o tipo de atividade que o corpo da mulher faz para deixar o corpo e a mente bem recuperados e pronto para receber um bebê, pronto para desenvolver um bebê dentro do corpo dela. Então é um hormônio que está angariando, que está trazendo mais energia. Ao invés de ele gastar mais energia, ele economiza e ele aumenta as chances da mulher ter mais energia de reserva e um estilo de vida mais recuperado para que ela possa usar essa energia para um bebê que pode nascer dentro do corpo dela. Então ele também traz aquele equilíbrio e a harmonia que tem a ver. Agora a gente vai, né, a gente vai nos refugiar, a gente vai para um retiro, né, dentro do nosso corpo, para a gente dar luz a uma nova vida. Agora pense o seguinte, voltando para o estrogênio. Se esse hormônio, se essa irmã aqui começa a diminuir ao longo dos anos na perimenopausa, e ela é responsável pela densidade óssea, ela também é responsável pela síntese de proteína, pelo desenvolvimento de massa muscular, mas agora esse hormônio não está mais ali. Se ele não está mais ali, e o estilo de vida não muda, as ações não mudam, o que vai acontecer como uma consequência? Poxa, eu vou perder a densidade óssea lá na frente, depois de várias décadas, talvez eu fique com dificuldade de levantar da cadeira e com a fragilidade dos ossos. Eu posso quebrar um braço quando cair no chão, quando eu estiver lá nos 60 e poucos anos, ou quebrar a bacia ou tudo mais, né? Ou se eu estou perdendo massa muscular, se aquele hormônio que me gera massa muscular, ou que mantém a massa muscular, não está mais lá, e eu não mudei nenhuma ação do meu estilo de vida, essa massa muscular começa a se perder, porque agora eu já não tenho mais aquele hormônio para manter ela ali. E se ela começa a se perder, o meu metabolismo diminui, a minha força diminui, talvez agora, nos 45 anos eu não vou sentir, mas ela vai sentir quando ela estiver nos 60, nos 65 anos. Vai dar uma dor nas costas, vai ser difícil de subir uma escada, vai ser difícil de ter a atividade diária que te traz qualidade de vida. E aí você pensa, poxa, se aquele hormônio que me dá capacidade cognitiva está diminuindo e eu não faço nada no meu estilo de vida para mudar e compensar essa mudança, aí vai chegar uma hora que talvez a mulher perca a memória, ou perca um pouco da atenção, ou esqueça de alguma coisa, ou mude a forma como o cérebro trabalha. Da mesma forma a insulina, né? Se a insulina começa a virar mais resistente no corpo e eu não mudo a alimentação, aí vem ganho de peso, vem gordura, né, ao redor da cintura e tudo mais. Então a ideia aqui é a seguinte, se a menopausa é uma transição que está te dando um novo corpo, e ele está te dando um novo corpo com novas necessidades, você pode ajustar o teu estilo de vida, os teus hábitos, para que ele esteja de acordo, ele esteja em harmonia com aquelas novas necessidades, com aquele novo corpo. E aí você não precisa ganhar o peso, você pode reverter ele, você não precisa perder massa muscular, densidade óssea, capacidade cognitiva, você pode manter elas, você pode melhorar elas ou reverter essa perda se ela aconteceu.
Mas essa é uma mensagem desses hormônios falando assim, olha só, durante a nossa vida eu fiz bastante trabalho para manter a nossa densidade óssea, para construir massa muscular, para regular a temperatura, para distribuir onde as gorduras são queimadas e onde elas são alocadas. Agora eu não consigo fazer isso mais. Agora eu preciso que você faça isso pra gente. Essa é a mensagem do estrogênio e da progesterona para o corpo da mulher. A gente vai conseguir, a gente ainda vai estar nosso estado vai ser cada vez melhor enquanto a gente passa as próximas décadas. Mas agora a gente vai precisar se ajudar aqui. Tem algumas tarefas que eu não vou conseguir fazer e eu quero que você faça. Essa é uma coisa interessante, porque esses são hormônios que cuidam do corpo da mulher, né? E se eles estão diminuindo, não é que o cuidado diminui, é o contrário, é que o cuidado aumenta. Né? Esses hormônios, quando eles estão trabalhando no período fértil, eles falam assim, olha só, a gente vai fazer esse trabalho para você, porque você vai ter a energia e a capacidade de cuidar do resto do mundo. Né? Você vai dar à luz a um filho, vai ter essa capacidade, vai ter a capacidade de construir uma família, vai ter a capacidade de cuidar das pessoas, dos teus amigos, das pessoas que você ama, das pessoas que você nem conhece. Você vai ter a capacidade de cuidar, sabe, de uma população de um país, a população de um mundo. Você vai ter a capacidade de oferecer amor e cuidado, que a gente vai estar cuidando de várias coisas básicas que estão lá rodando o show, fazendo as coisas acontecerem para você. Agora é a hora de você trazer todas aquelas coisas que você construiu, todo o amor que você espalhou pelo mundo inteiro e trazer ele para você em primeiro lugar, como a tua prioridade. Tanto que a gente não vai mais conseguir fazer alguns dessas tarefas básicas para que você faça. Para que agora você não esteja apenas focado em cuidar do mundo e de todo mundo, mas que a tua prioridade seja cuidar de você mesmo. Então, esses hormônios, eles falam isso com uma voz alta. Eles falam assim, tanto que se você não cuidar de você mesmo como prioridade, número 1, como se você não deixar das pessoas que você cuidou agora retornarem e cuidarem de você, a gente vai aumentar o peso, a gente vai dar dor na articulação, vai perder a massa muscular, vai dar a questão de estresse e aumentar a temperatura do corpo, todas essas coisas que a gente fala que são os problemas da menopausa. Vamos começar a falar das soluções práticas aqui. De todas essas coisas que acontecem, existe uma estratégia que ela parece ser fundamental, que ela começa a regular e a compensar por todas essas diferentes funções que esses hormônios agora estão deixando para o estilo de vida da mulher. Tem várias coisas, eu vou cobrir várias coisas contigo, mas tem uma delas que é chave e que geralmente várias mulheres ainda não começaram a fazer isso. Elas começam a fazer isso durante a menopausa, pode ser tipo assim uma mudança de vida. O que eu tô falando é o início de um período de treino de força. Treinos de força, levantamento de peso, ir pra academia e levantar coisas pesadas. Você fala, mas eu pensei que isso era coisa para homem fazer. Como que isso vai ser uma coisa que vai ajudar o corpo da mulher durante a menopausa, durante a transição e depois que ela termina? O treino de força é uma das maiores vantagens que a mulher tem na menopausa, especialmente se ela ainda, nunca fez. E ela vai lá, poxa, beleza, eu vou dar a chance de começar a fazer esse tipo de coisa. Por quê? Porque ele é a raiz da solução de várias coisas que acontecem na menopausa quando os hormônios mudam e o estilo de vida não muda, sabe? O treino de força, quando a gente pensa assim, se o estrogênio está aumentando a densidade óssea, e se ele diminui, eu vou perder a densidade, vou perder a mineralização óssea. Isso lá na frente pode causar osteoporose. Como que o corpo do ser humano reverte osteoporose? A gente pode reverter, a gente pode prevenir a osteoporose, a gente pode reduzir, a gente pode inclusive reverter esse padrão. Como que a gente faz? A gente precisa encontrar uma forma de remineralizar os ossos. Sabe como é que você faz isso? Você coloca um monte de pressão naquele osso. Se você coloca uma estrutura óssea e um monte de peso em cima daquela estrutura óssea, ela cria um sinal para o cérebro que fala, olha só, a gente precisa de uma estrutura óssea que seja mais forte. Tem alguma coisa acontecendo aqui que o osso, o fêmur e a tíbia, o osso da perna, tá recebendo tá abaixo de uma carga bem pesada. Se a gente continuar do jeito que ele vai quebrar. Então, durante as próximas semanas, conforme a gente se alimenta, a gente vai agregar mais cálcio, a gente vai agregar outros minérios no osso para ele ficar mais denso e mais grosso. Como que você aumenta,
Como que você coloca uma coisa pesada em cima do teu esqueleto? Você levanta um peso pesado com um agachamento na academia, por exemplo. Então essa é a forma mais efetiva de reverter a osteoporose. Tanto que na década de 50, mulheres de 70 anos que tinham experiência de osteoporose, que passavam por estudos em laboratório para reverter essa situação, os protocolos que foram desenvolvidos eram treinamentos de força feitos de uma forma bem devagar com máquinas na academia. Esse era o protocolo que revertia a questão de osteoporose. Mas não para aí, a gente pode falar, logicamente, da perda muscular. Beleza, o estrogênio está diminuindo, é o hormônio que desenvolve massa muscular. Agora, se ele não está ali, eu começo a perder massa muscular. Então, meu metabolismo diminui, eu vou começar a ganhar peso, eu vou começar a perder as minhas capacidades físicas, daqui a pouco eu vou ter uma dor aqui, uma dor ali, porque vai entrar mais tensão na articulação, lá na frente eu começo a perder a capacidade de movimento e tudo mais. Beleza, não quero isso para mim. Como que eu aumento a minha capacidade muscular? Como que eu aumento a força da massa muscular? Esse é exatamente o primeiro resultado que a gente tem na academia, quando a gente faz um treino de força. Então, o treino de força ele está lá resolvendo a raiz desse problema. Aí tem o ganho de peso também, que geralmente é uma das primeiras coisas que são vistas no corpo da mulher durante a perimenopausa. Como que eu reverto o ganho de peso? Como que eu diminuo, eu previno isso de acontecer? O treino de força não é a única solução. A gente vai falar mais da nutrição. A nutrição é sempre o carro-chefe, né, no ganho de peso. Mas o que a massa muscular faz, o treino de força faz, ele desenvolve massa muscular. A massa muscular aumenta o teu metabolismo. Para aumentar o teu metabolismo, ela é aquela coisa que ela queima gordura num estado de descanso. Sabe, para você queimar calorias, que ajuda no processo de perda de peso ou na prevenção do ganho de peso, você tem duas opções. Ou você sai correndo, né? Vai fazer uma atividade cardiovascular e fica mexendo o corpo. Mas o problema desse negócio é que você apenas gasta caloria enquanto você está correndo. Você parou de correr ou parou de se mexer, não está mais gastando energia. A outra coisa que você pode fazer é: posso construir uma estrutura do meu corpo que gasta energia sem que eu me mexa? O corpo que tem massa muscular, ele gasta energia no descanso. Quanto mais um tecido ativo. Então ele queima caloria até quando você está sentado, até quando você está dormindo, até quando você está deitado. Queima também quando você está se mexendo. Então ele ajuda muito na prevenção do ganho de peso ou na reversão desse negócio, que também está conectado com a resistência insulínica. A resistência insulínica também é uma coisa que gera obesidade, mas também gera diabetes. Quando o corpo não consegue mais processar insulina, ele precisa gerar cada vez mais, você aumenta a quantidade de açúcar no sangue, isso aumenta a inflamação do corpo, isso acumula gordura na barriga e na cintura, e lá na frente pode gerar diabetes, todo esse tipo de coisa. Como que a gente reverte isso? A gente precisa de um corpo que seja mais sensível à insulina. Qual que é o fator que aumenta a sensibilidade à insulina? É maior massa muscular. Quanto mais massa muscular, mais lugares, mais células o corpo tem para guardar os carboidratos. E essa é a função da insulina. Você come uma coisa que tem carboidrato, o açúcar no sangue sobe, a insulina precisa de uma gaveta, sabe? De uma geladeira para guardar aquele açúcar no sangue. A geladeira do corpo é a massa muscular. Quanto mais massa muscular, maior é a geladeira, melhor vai ser a tua sensibilidade insulínica. Então, o treino de força está aqui na raiz da solução de vários desafios que podem acontecer na menopausa. Como que eu começo o treino de força? Você fala, porra, Renan, eu não tenho aquela vontade de passar 5, 6 dias na academia, 1 hora, 1 hora e meia. Você não precisa fazer isso. Você fala assim, beleza, qual que é o mínimo que eu preciso fazer? Talvez eu quero fazer só o mínimo que eu preciso para superar esses desafios aqui. O mínimo para você fazer são apenas 6 exercícios na academia. 6 exercícios de treino de força. Você pode usar máquinas, você pode usar halteres, você pode usar pesos livres, barras e tudo mais, mas se você nunca fez um treino de força, é melhor que você comece com as máquinas porque elas fazem o movimento ficar mais fácil. Depois que você aprende cada movimento, você pode trabalhar com halteres, pesos livres, que são um pouco mais complexos. Esses 6 movimentos são o seguinte: o leg press, que é um movimento para a parte de baixo do corpo, os membros inferiores, quando você empurra alguma coisa com a perna. Se você levanta de uma cadeira, você está fazendo aquele movimento do leg press, está puxando o chão para baixo e o seu corpo para cima. Você vai fazer a remada alta,
que é um movimento para os membros superiores, que é vertical. Você puxa uma coisa verticalmente, como se você fosse fazer uma barra e levantar o teu corpo. Você vai fazer uma forma de um supino na máquina, que é quando você usa também os membros superiores, você empurra uma coisa de forma horizontal, você está afastando uma coisa do seu corpo. Você faz o levantamento terra, de novo, para os membros inferiores, mas ao invés de empurrar uma coisa, você puxa. Imagina que você está em pé e você tem uma mala de viagem na tua frente, ou uma caixa pesada para você levantar. Aí você dobra o corpo para frente, pega aquela caixa e traz ele para trás. Esse traz ele para trás é um movimento que você puxa, você usa os glúteos e a posterior da coxa para fazer esse movimento. Então esse é um movimento de puxada dos membros inferiores. Aí você vai fazer a remada horizontal, que é uma puxada horizontal. É aquele movimento que ao invés de você empurrar e afastar uma coisa, você traz uma coisa perto do seu corpo. Que é mais ou menos quando você abre uma porta, aquele movimento, mas ele com um peso pesado. E o desenvolvimento com o ombro, que é outro membro superior vertical, quando você empurra alguma coisa para cima da tua cabeça. Você vai colocar uma coisa no armário, você vai levantar uma coisa pesada naquela direção. Então, no final das contas, são 4 movimentos para os membros superiores, porque os membros superiores eles podem se mexer verticalmente e horizontalmente. E cada um desses pontos eu posso empurrar e puxar horizontalmente, e eu posso empurrar e puxar verticalmente. Então aqui eu tenho 4 movimentos básicos do meu corpo. E os membros inferiores, eles têm 2 movimentos. Eu posso empurrar uma coisa, que é quando eu me levanto da cadeira, ou eu posso puxar uma coisa, que é quando eu levanto uma caixa. Então são 2 movimentos básicos dos membros inferiores. Se você coloca todos esses 6 exercícios, 6 movimentos em um treino e faz esse treino de forma com uma carga que seja pesada para você por 2 vezes na semana, agora você já fez o mínimo do que você precisa do treino de força para começar a ter esses benefícios. Então você pode trabalhar com um professor na academia, com um personal trainer, para aprender esses exercícios aqui e fazer eles com uma forma pesada até a fadiga. A gente pode conversar mais sobre isso, sobre como fazer esse treino, sobre os detalhes deles, mas o que eu quero te dar é a consciência de eu não preciso ir para academia 6 vezes na semana, 5 vezes na semana, passar 1 hora, 1 hora e meia. Se eu quero fazer o mínimo que o meu corpo precisa para apoiar ele na transição da menopausa, são 2 rotinas por semana com 6 exercícios que eu posso levar até, se eu fizer ele com prática, eu posso fazer ele em 20 minutos cada vez. Além disso, além do treino de força, tem uma coisa bem particular do corpo da mulher, especialmente na menopausa, e ainda mais se ela teve filhos no período fértil, que é o assoalho pélvico. O assoalho pélvico, durante a gravidez, ele pode perder a tonicidade muscular. O assoalho pélvico fica no fundo dessa parte do corpo que a gente chama o núcleo, ou core. Quando a gente fala de treinamentos de core, por exemplo, as pessoas pensam, o core é o abdômen, né? A barriga de tanquinho e tudo mais. Mas essa é a parte da frente do core. O core é o núcleo do corpo do ser humano. Imagina ele como sendo uma caixa, né? Uma caixa fechada. Você tem o músculo da frente, que é o abdômen. Você tem o músculo de trás, a parte das costas da lombar. A parte do lado, que são os oblíquos, e aí você tem o diafragma em cima e o assoalho pélvico na parte de baixo. O assoalho pélvico, ele não leva muito estímulo no nosso dia, na nossa vida moderna, porque a gente está sempre sentado. Quando a gente está sempre sentado, a gente está sempre numa posição relaxada com esse músculo. E ao longo dos anos, ele vai perdendo a sua força, a sua tonicidade. Quando uma mulher está grávida, ele perde ainda mais essa tonicidade de uma forma natural. Durante a menopausa, com a diminuição do estrogênio e a diminuição da tonicidade muscular, você pode perder ainda mais, como você pode perder a força de qualquer músculo. O que acontece quando as mulheres perdem a força do assoalho pélvico? Existe muito problema de incontinência urinária, né? E essa é uma coisa comum, que as mulheres têm essa experiência, mas elas não conversam, né? É um tabu, ninguém fala sobre isso. Mas às vezes as mulheres elas têm essa experiência que depois que elas tiveram um filho ou na menopausa, elas não conseguem segurar a urina mais, pelo menos de uma forma eficiente. E às vezes quando elas fazem um esforço físico, elas têm a experiência de um vazamento de xixi, né? Não é uma coisa, né, grande, mas vaza um pouco da urina, às vezes quando ela espirra, às vezes quando ela tosse e tudo mais, mas as mulheres geralmente não falam, a gente não fala sobre isso, que é um tabu e tudo mais. E essas coisas são comuns
mas elas não são normais. O corpo da mulher não precisa passar por isso. Ele está acontecendo porque a tonicidade, a força do assoalho pélvico diminuiu ao longo do tempo, é pelo estilo de vida. Também acontece a dor vaginal, especialmente durante o sexo, mas também às vezes quando a mulher vai ao banheiro. Ela sente mais dor vaginal e às vezes fica difícil para uma mulher durante a perimenopausa e na menopausa fazer sexo, porque tem essa dor nessa experiência que também vem do assoalho pélvico. E às vezes tem a prisão de ventre, que também pode ser uma coisa que acontece. E é uma coisa bem prevalente. Pelo menos 50% das mulheres na perimenopausa tem alguma dessas experiências. Ela não precisa acontecer e ela pode ser revertida com exercícios que fortalecem o assoalho pélvico. Em inglês eles se chamam Kegels. Se você procurar por Kegels no YouTube, por exemplo, você vai encontrar vários desses exercícios que fortalecem o assoalho pélvico. Eles funcionam para homens também, vários homens também têm os benefícios de fazer, especialmente para cuidado com a próstata, mas para mulheres eles são muito mais comuns, porque é mais comum que as mulheres percam a força do assoalho pélvico. Como você faz o Kegels? O Kegels é uma contração do assoalho pélvico, que é mais ou menos aquela sensação. Imagina que você quer ir ao banheiro fazer xixi, mas você está no carro, né? E você está dirigindo, você, poxa, chegou no sinal vermelho, né? A tua casa está 10 minutos daqui. O que eu faço? Aí você segura o xixi ali. Aquele movimento de segurar o xixi é uma contração do assoalho pélvico. Claro que a ideia não é segurar o xixi para você fazer o exercício do assoalho pélvico, mas a próxima vez que isso acontecer, lembra de como você contrai aquele músculo. Tem alguns exercícios quando você faz, tem fisioterapia só para o assoalho pélvico. Você vai para o fisioterapeuta do assoalho pélvico, geralmente eles falam assim, imagina, é bem engraçado, né? Imagina você senta numa cadeira e você sentou em cima de uma uva. E o seu objetivo é trazer aquela uva para dentro do seu corpo sem usar as mãos. Como você faria com o músculo da pelvis? E aí você imagina aquela coisa engraçada, mas você vai ver que você tem que contrair, trazer o teu abdômen um pouquinho para dentro e um pouquinho para cima, mas sem contrair os glúteos. Você não vai fazer aquela força, assim, você vai tentar usar apenas aquele músculo do assoalho pélvico. Então ele é um movimento bem sutil. E você vai contrair aquele músculo, o primeiro passo é encontrar aquele músculo. Você passa, beleza, encontrei aqui. Não estou contraindo o meu abdômen, não estou ali fazendo uma força enorme, não estou contraindo os meus glúteos, estou contraindo só o assoalho pélvico. E aí eu seguro ele por quanto eu conseguir. Às vezes vai ser 5 segundos, às vezes vai ser 10 segundos, às vezes vai ser 15 segundos. Quanto mais você faz esse exercício, mais você consegue fazer a contração do assoalho pélvico. E aí você contrai e segura, né, o tempo que você conseguir, e isso é uma repetição. Quando você não consegue mais segurar, você relaxa aquele músculo, isso é uma repetição. Você faz 10 repetições, e essa é uma série desse exercício de Kegels. E você vai fazer 3 séries ao longo do dia. Esse não é um exercício que você vai fazer na academia. Beleza, eu faço ele 2 vezes ou 3 vezes na semana. Não, se você tem alguma coisa para melhorar no assoalho pélvico, você tem incontinência, dor vaginal ou a prisão de ventre, aí você quer fazer esse exercício todos os dias como parte da tua rotina. Não é assim, agora é o meu horário de fazer exercícios. Não, a forma melhor de fazer é durante o dia. Então você pode fazer ele enquanto você está fazendo outras coisas. Você está escovando o dente em pé, você pode fazer 10 daquelas repetições. Você está preparando comida, fazendo alguma coisa, você pode fazer 10 daquelas repetições. Você está na fila do banco, na fila do restaurante, você pode fazer 10 dessas repetições. 3 vezes ao dia, em momentos diferentes do dia, todos os dias, da mesma forma como se virar uma rotina diária, da mesma forma como você escova os dentes, ou tô tomando banho, faz isso durante o banho. Quando virar um hábito diário, você vai ver que depois de algumas semanas, alguns meses, você vai começar a reverter todas essas coisas com o assoalho pélvico. Essas são as conversas que a gente pode ter sobre, beleza, se eu passo pelos desafios da menopausa, quais são alguns tipos de ação que ela tem um efeito dominó? Eu trabalho com elas e muitas coisas melhoram ao mesmo tempo. O treino de força e o treino do assoalho pélvico são essas ações, para você começar a considerar a partir de agora. Me diz uma coisa agora, aprendeu uma coisa que te agregou valor?
Fez sentido? Vale a pena compartilhar essas ideias com outras pessoas? Se foi bom para você, compartilha esse vídeo ou esse áudio no Spotify com um amigo ou com alguém da família, porque se agregou valor para você, pode agregar valor para outras pessoas. Vamos espalhar esse conhecimento. O que eu quero é que todo mundo esteja num corpo saudável, numa energia radiante. Eu, você, quem você ama, quem eu amo. Então vamos espalhar essas ideias. Se inscreve aqui no YouTube, se inscreve no Spotify, se você está escutando pelo Spotify, porque cada dia que tiver um vídeo, um conteúdo novo, você vai ficar sabendo. E se esse foi bom para você, o próximo vai ser ainda melhor. Tenha um dia iluminado. Muito obrigado por estar aqui, criando esse espaço junto comigo. Eu te vejo na semana que vem aqui no YouTube ou no Spotify. Tchau.